tudo bem? Meu nome é Felipe Almeida, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro e esse é o nosso Law Lab da FESUDEPES, da Federação Escola Superior da Defensoria Pública e do IDP, do Instituto de Direito Público, e hoje nós vamos realizar uma entrevista com o senhor Alcione Duarte. O senhor Alcione Duarte, ele é o assessor de programas especiais da SEDAI, que é a Companhia Estadual de Águas e Esgotos aqui do Estado do Rio de Janeiro. Juntamente comigo está o doutor Leonardo, que vai também fazer a sua apresentação para que possamos iniciar essa tão importante entrevista para o senhor Alcione Duarte. Olá a todos, tudo bem? Leonardo Rosa Melo da Cunha, defensor público. Atualmente sou subcoordenador do Núcleo do Sistema Penitenciário da Defensoria Pública, do qual o nosso colega Felipe Almeida já foi coordenador durante 4 anos. E aí teremos esse bate-papo aí com o Alcione Duarte, que é um expert no trabalho prisional. Nós estamos com um programa de ressocialização na SEDAI desde o dia 1º de maio de 2001. Começamos ali com 60 apenados e de lá até os dias de hoje foi uma crescente. Sempre surpreendidos pelo resultado desse trabalho e atuando hoje em muitas áreas da empresa. Nas estações de tratamento de água, nas estações de tratamento de esgoto, nas manutenções das redes também de água e esgoto, na manutenção dos prédios. E começamos também, no mesmo período, um programa mais voltado para a área ambiental, com a revegetação de matas ciliares, enfim. Hoje nós temos oportunidades, vagas na empresa para 1.000 apenados. Começamos com 60 e hoje temos para 1.000 apenados. E sempre, de uma certa forma, surpreendidos pelo resultado desses trabalhos. Cada coisa que é nova, onde existe a dúvida se vai ser ou não, ter ou não resultado positivo, sempre. E eu vou repetir essa palavra, sempre o resultado é positivo. Essa coisa é tão marcante para nós que alguns desses apenados se encantaram tanto com a SEDAI que nos últimos concursos fizeram provas e hoje são meus colegas, são funcionários. Outros tantos, por conta do término de pena, quando seriam desligados, naturalmente, algumas empresas terceirizadas contratam essa mão de obra porque sabem que é uma mão de obra produtiva. Enfim, todo esse tempo à frente do programa, junto dele, eu não entendo por que em outras áreas, em outros setores, esse tipo de empreendimento, vamos dizer assim, é colocado em prática, né? Por exemplo, o custo-benefício dele é surpreendente. Inclusive, existe uma coisa que me preocupa um pouco, que existem pessoas que trabalham conosco aqui, cumprindo suas penas há mais de uma década. Esse tempo não é contabilizado um tempo de trabalho. Então, nós já fizemos algumas tentativas de fazer a contribuição previdenciária, mas até hoje não se resolveu. E a ministra Carmen Lúcia, no exercício da presidência, fez alguma coisa nesse respeito dentro da lei de execução penal, mas ainda efetivamente ela não começou a acontecer, essa contribuição. Eu acho que seria justo. Alcione, deixa eu só tentar contextualizar. Você trabalha com presos, então, há 20 anos, né? Praticamente 20 anos. São presos do regime fechado, semiaberto, ou são egressos? Todos os regimes. Não, egresso não, porque o egresso, nós teríamos que ter toda essa parte formal de uma contratação em cima da consolidação das leis do trabalho. E a gente só pode fazer isso se aquele que trabalha conosco for concursado. Mas enquanto eles estiverem regidos pela lei de execução penal, a gente mantém do regime fechado a liberdade condicional. Já tentamos algumas vezes
ter os egressos, mas ainda não conseguimos. Mas aí, Alcione, você acha, então, que a questão do egresso, é óbvio que o preso ele é mais carente, mais vulnerável, talvez para ele o trabalho tenha um impacto maior, até pela remissão de pena, né? Nem tanto quanto pelo salário, mas pela remissão de pena. A gente sabe que a cada 3 dias de trabalho gera um dia de pena para aquela pessoa. Mas então você acha que o egresso, então a questão é mais financeira, ou seja, seria uma pessoa, um custo para a empresa mais caro, que é o que seria o fator principal que impede a contratação de egressos? Não, no nosso caso, não custo. Como nós somos uma empresa pública, majoritariamente estatal, para que se tenha um acesso, para que ela possa registrar ele como um empregado, é necessário que ele faça um concurso. Nós já fizemos algumas tratativas dentro do Legislativo para ver se pudéssemos mantê-los por 1 ano, que é o tempo de egresso aqui, com esse vínculo empregatício, mas também ainda não conseguimos, não tivemos sucesso em cima desse raciocínio. Seria uma coisa natural. Trabalhou conosco desde o regime fechado, por exemplo. Concluiu a sua pena, começa a ter aquele 1 ano de egresso, que nós assinássemos essa carteira pelo período de 1 ano. Mas ainda é uma questão que envolve leis e a lei tem que ser atualizada para que isso possa acontecer. E toda essa experiência com os presos do regime fechado, principalmente do regime fechado, né? É sempre em trabalho externo, né? Ou alguma atividade interna nas unidades. Vamos lá. Hoje nós temos a produção de uniformes dentro de uma oficina aqui de costura que foi construída numa área da SEDAI, aqui na Estação de Tratamento de Água do Guandu. Como começamos com isso? Dentro de presídio, Talavera Bruce. E lá montamos a primeira oficina de costura. E para facilitar o ir e vir, material chegando, produto saindo, porque numa unidade prisional tudo é sempre mais controlado, sempre mais, e é natural isso. Decidimos construir uma oficina aqui dentro, nós começamos dentro de uma unidade prisional, no regime fechado. A mesma coisa acontece hoje no viveiro da colônia agrícola de Magé. Existem alguns que estão dentro, no fechado, na produção dessas mudas que a gente usa para a revegetação, e outros saem para fazer o plantio, né? Efetivamente, a ação externa. Então, a gente tem toda essa cadeia, vamos dizer, de presos, do sistema fechado à liberdade condicional hoje dentro do programa. Entendi. E assim, você acha que você falou de uma oficina no Talavera Bruce. O Talavera Bruce, a penitenciária Talavera Bruce, é uma unidade prisional do Rio de Janeiro destinada ao público feminino. Estão lá condenadas pessoas do sexo feminino ao regime fechado. Você acha, Alcione, por favor, na sua experiência, que a questão de ser uma unidade prisional, de ser um regime fechado, toda a questão de segurança, que isso dificulta ou diminui o interesse, por exemplo, de que empresas particulares também instalem oficinas, padarias, cozinhas dentro dessas unidades prisionais? Pelo que eu vi nesses 20 anos convivendo com o sistema prisional, já vi padarias, já vi oficinas, produção de tijolos, nós mesmos com a produção de uniformes, enfim. Não, porque as pessoas se adaptam àquilo. Como nós precisávamos de uma dinâmica um pouco maior, decidimos trazer para dentro dos muros da SEDAI, onde o controle do entrar e sair fica muito sob a nossa responsabilidade. E é um processo. E a gente aproveita também, porque a oficina de costura dentro da unidade Talavera Bruce, ela permanece. E aí, quando há a progressão do regime, aquela apenada vai para o semiaberto, a gente faz questão de contratá-la para trazer para a oficina de costura aqui da SEDAI. Então, então a pessoa, então, ela participa de um programa, na verdade, né, que começa no regime fechado e acompanha ela até a liberdade. Sempre assim sempre foi a melhor forma dessa mão de obra ser trabalhada, daquelas pessoas serem, vamos dizer assim,
aprenderem sobre um ofício e a ressocialização efetivamente acontecer. Que ela sai de um mundo e começa a participar de um outro, que é o nosso, aqui fora, para onde elas vêm. Querendo ou não, todos os que entram no sistema prisional, em tese, saem para conviver novamente em sociedade. E esse processo que acontece dentro da SEDAI é justamente essa transição, é a verdadeira ressocialização. Então, Com o trabalho... Vai. Então, Alcione, você então é uma testemunha ocular já há 2 décadas de que o trabalho de fato, levado a sério, das pessoas presas, gera uma ressocialização, as pessoas se interessam ali. Aí vem uma pergunta, assim, nesse período todo de 20 anos, você trabalhou com milhares de pessoas, naturalmente, né? Alguns viraram colegas de instituição, viraram empregados, funcionários da SEDAI, e sobre a reincidência, assim, dessas pessoas, você tem alguma conta oficial, ou se não tiver nenhuma conta oficial, qual é a sua percepção sobre o índice de reincidência dessas pessoas que passaram por esse programa? Nós avaliarmos a reincidência, eu colocaria em suspeição o nosso programa. Poxa, eles estão avaliando a eles mesmos. Então, houveram algumas situações, 2 ou 3, uma através da Fundação Santa Cabrine, outra através da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, de estudos que foram implementados para se avaliar a ressocialização. E o que dizem esses estudos é que em cada 10 que passam por aqui, só 2, alguma coisa reincidem no crime. E não somos nós da SEDAI que estamos dizendo, são esses estudos que foram feitos por pessoas que nada têm a ver com a empresa, nenhum tipo de vinculação, que fizeram essa constatação. Então o índice é baixíssimo, né? A gente, né, Felipe, a gente não tem no Brasil assim, um estudo sistemático sobre a reincidência, algo muito profundo ou científico, né? Mas esses dados revelam que a pessoa que está trabalhando para uma empresa séria, do porte da SEDAI, de fato consegue ali evitar o retorno ao crime. E mais uma questão, antes do Felipe também fazer a pergunta dele, curiosidade. Sempre há aquela questão do temor, vou trabalhar com preso, ele é perigoso, ou a presa é perigosa, é uma unidade do regime fechado, do regime semiaberto, eles vão me sequestrar, enfim, aquele temor do senso comum do homem da rua, né, do homem médio. Como é que é essa relação de você com eles? Como é que é a disciplina deles? Cumprem horário? São pessoas como outras qualquer trabalhando? Olha, no início, não, até eu fiquei preocupado. Eu fui convencido por uma pessoa da área da justiça, hoje não mais entre nós, chamado João Luiz do Boc Pinot. Sim, foi secretário. Ele que foi a pessoa secretário de Justiça. Secretário de Justiça. Foi com ele que tudo começou. E ele sempre me tranquilizando, eu com temor de qualquer outro que vive aqui fora, recebendo essas informações que rotineiramente a gente recebe através dos meios de comunicação. Seria tudo muito complicado, muito difícil, enfim. E o processo todo de crescimento do programa aqui foi demonstrando justamente o contrário, para mim e para os meus colegas. No início, havia uma resistência muito grande a essa mão de obra e para alguns setores de trabalho. Tinha gente que não queria hipótese nenhuma. Mas uma outra coisa que ajudou profundamente ao programa crescer aqui foi que a realidade que alguns colegas meus vivem é a realidade da sociedade. É um primo preso, é um filho preso, é um irmão preso. E muitas das vezes, sem querer que fosse serem identificados, eles chegavam, poxa, senhor, eu estou com esse problema aqui, ele está agora no regime semiaberto, você pode fazer uma entrevista com ele na unidade prisional, onde ele está? Posso. E muitos deles vieram. Isso tudo foi ajudando a quebrar essa imagem de que as pessoas que praticam um crime são irrecuperáveis, né? E a própria capacidade de
de fazer as coisas bem feitas, de ter uma produtividade, às vezes até invejável, foi quebrando essa imagem. Eles são responsáveis pela, vamos dizer hoje, pela aceitação quase que unânime dos meus colegas ao trabalho da mão de obra prisional. São eles que foram responsáveis, eles que conquistaram as pessoas. Felipe, me permita só mais uma pergunta, com base na resposta do Alcione. Qual é o critério, né, que a SEDAI usa, que vocês usam para contar a pessoa? Há alguma análise do crime praticado, se foi com violência, grave ameaça, se a pena é muito alta ou não? Não há critério? Não. Quem faz esse julgamento não somos nós, é a Justiça. Quando a Justiça diz, olha, ele pode trabalhar e já está com autorização, se tiver uma oferta de trabalho, ele pode sair para trabalhar. Quando ele entra para o semiaberto, e até no fechado mesmo, a gente até pergunta para ter uma expectativa de tempo. Tem uma coisa muito interessante, é triste falar, mas é verdade. Quanto mais tempo, às vezes, um tem de pena a cumprir, maior o nosso interesse. Por quê? Porque a gente faz investimento no conhecimento, na preparação dele para uma determinada tarefa, para um determinado ofício, para que ele possa, de fato, e a palavra certa seria essa, retribuir aquela oportunidade que a SEDAI está dando, aquele investimento que ela está fazendo na qualificação. Então, e esse julgamento não é feito por nós. O nosso julgamento nas entrevistas que fazemos é sobre o histórico dele, se ele já teve algum ofício, se ele nunca trabalhou, enfim. É uma entrevista que a gente faz a um operário, a um trabalhador, alguém que quer uma oportunidade. E a gente fala de uma forma muito clara, muito verdadeira. A gente está aqui te convidando, conversando com você, para você ter uma oportunidade de trabalho. Você vai ser avaliado como um trabalhador, não como alguém que praticou um delito, um crime, não. Se você for bom, você vai continuar com a gente até o último dia que a gente puder te manter lá. Se você for ruim, você vai ser desligado, como em qualquer outra avaliação de uma pessoa que vende, né, a sua força de trabalho. Então, e o jogo é muito limpo, na entrevista e no dia a dia, não tem conversa. Pessoal, você tem medo, você... Tem um cara que praticou 121, que é o homicídio, 2, 3, 4, 5 vezes, você chega e chama e desliga, claro, porque eu falei com ele que essa era uma possibilidade. Se for bom, continua. Se for ruim, eu desligo. E eu faço isso com muita naturalidade hoje. Não tem nada que me atemorize na relação com essa mão de obra. No início, eu tinha as minhas preocupações, inclusive sobre a opinião da sociedade em relação a isso. Você sabe que no nosso país o desemprego é uma realidade dolorida, muito dolorida. E essas pessoas que estão pagando pelos seus erros, terem essa oportunidade, eu falei, vamos ser massacrados, né? Desde o início. Mas não. Dos progressistas, vamos dizer assim, aos mais conservadores, todos têm uma opinião. Essas pessoas têm que produzir, essas pessoas têm que trabalhar. Uns dizendo que essa é uma forma de se ressocializar, outros dizendo que não é cabível você ter pessoas que estão usufruindo do Estado, com alimentação, estadia, etc., como estivesse numa rede sem fazer nada. Então, isso me surpreendeu muito, e era uma previsão do Dr. João Luiz do Boc Pinot. Você vai ver que as pessoas, como um todo, vão acertar. Eu me lembro de um debate com uma figura muito conhecida nessa área, que era o Sivuca. Nós fomos a um debate. O deputado estadual Sivuca foi delegado de polícia? Bandido bom é bandido morto. Isso, sim. Até ele reconheceu que o que a SEDAI fazia era uma coisa muito, muito séria, muito verdadeira, e ele apoiava. Então, naquele momento, ele declarou isso até publicamente. E a gente ficou, de uma certa forma, feliz com essa declaração, porque
ele defende um raciocínio de uma área do pensamento, né? Sim. Enfim. Se o Sivuca elogiou, é porque realmente é bom, é produtivo, é elogiável. Felipe, vai, Felipe. Bem, Alcione Duarte, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui para o nosso projeto. O seu depoimento é muito importante, né? O Alcione Duarte, ele é assessor de programas especiais da SEDAI desde o ano de 2001, né, Alcione? Então, realmente é muito importante que você possa nos trazer esse retrato desses 20 anos. Você falou rapidamente, mas eu gostaria de falar de uma forma mais detida. De 2001 até 2021, né, nós começamos com quantos postos de trabalho, né, em 2001 e quantos postos de trabalho hoje nós possuímos na SEDAI, dos presos? 60 em 2001 e 1.000 em 2021. Nós temos agora 1.000... uma outra... 1.000 Pode falar. Postos de trabalho. Com o advento da concessão à iniciativa privada, isso é uma coisa que ainda não ficou bem resolvida para nós. Por quê? Porque, por exemplo, na área de uma concessionária eu tenho 300 apenados trabalhando. Na área da outra concessionária, 100 e poucos, quase 200 trabalhando. E isso não foi colocado no edital dessa concessão. Então, eles podem manter, como podem não manter. E, na época, quando essa coisa estava sendo discutida, conversei com algumas pessoas da área da justiça sobre a necessidade da gente até argumentar através de uma liminar, de alguma coisa que pudesse garantir. Mas o ministro Fux fez lá tomou uma decisão que nada poderia mudar aquele processo, que todo o questionamento feito no processo de licitação já teria sido, por conta daquela decisão dele, tornado sem efeito. E aí a gente não conseguiu... Não se poderia condicionar essa concessão à manutenção desse contrato, ou esse convênio com o trabalho prisional. E aí você falou numa pessoa que é muito importante, e eu quero deixar isso registrado, como uma das pessoas que mais preocupação demonstrou, tem outros também, ministros do STF, com essa questão carcerária, quando foi presidente do STF, quando foi presidente do Conselho Nacional de Justiça, realizou mutirões para que pessoas que já tinham cumprido suas penas pudessem sair, e estimulou que quem estivesse no momento ali do semiaberto pudesse ter vagas. Eu me honro de ter participado de um evento onde ele estava presente, que é o ministro Gilmar Mendes. Ele foi uma pessoa que verdadeiramente, sem nenhuma característica demagógica, trabalhou com isso. E eu pensei até de ter um caminho a ele para poder, quem sabe ele é colega do presidente, estão lá no STF, chamar pelo menos essas duas empresas, esses dois interesses privados que conseguiram arregimentar parte do que a SEDAI faz hoje, para que eles permaneçam, para que eles continuem com esse programa. Porque é interessante para eles até em relação ao custo. O custo de uma mão de obra normal, formal, de 2 a 3 vezes maior do que o custo de um apenado sendo ressocializado. E a gente ganha eles ganham por dois lados. Primeiro no custo e nós todos na ressocialização. Seria muito importante e que vocês da Defensoria pudessem fazer esse esforço para que não houvesse uma redução desse quantitativo. E hoje é o maior programa, pelo menos que a gente sabe, do Estado, que ele continue sendo, inclusive, um motivo de que outros lugares do país reflitam sobre isso. Eu acho que o Felipe travou ali. Eu queria até falar desse ponto.
Ah, voltou, Felipe. É porque a sua imagem tinha ficado congelada. Coisas do Zoom, né? Da nossa eu estava escutando virtual. vocês e eu queria até aproveitar essa fala do Alcione justamente para demonstrar o quão para o empresário é interessante empregar o preso, né? Você mencionou agora, há pouco, a questão da qualificação, dos cursos que são ministrados, inclusive até o que poderia soar como algo mórbido, vamos aproveitar aqueles que têm penas mais longas, mas, pelo contrário, que é aqueles que podem, justamente, com o tempo ainda que tem de pena e com a qualificação adequada, produzir, né? Ser uma mão de obra produtiva. E aí eu queria saber de ti, Alcione, justamente com essa sua experiência, o que você pode nos dizer sobre o ponto de vista do empregador? Porque às vezes o senso comum fala, o cara é preso, então ele é preguiçoso, ele não vai querer trabalhar, ele era criminoso, então ele não vai querer agora pegar no pesado, trabalhar. Qual a tua experiência, né? E aí para o ponto de vista do empresariado, da vantagem de contratarmos pessoas privadas de liberdade, qualificar essas pessoas, né, e obter essa mão de obra dela qualificada? Olha, eu tenho experiências de que pessoas que vieram do cárcere para trabalhar conosco, o ritmo era tão forte, implementado por eles, que eu dizia, calma, o mundo não vai acabar hoje nem amanhã. Faz o teu papel aí, como qualquer um, não precisa se matar para isso mesmo. Não, seu Sônia, mas essa oportunidade você vai continuar tendo, mas não exagera, calma. Você imagina você fazendo a escavação de uma vala no Rio de Janeiro sob sol de 40 graus. Então, vamos com calma com o andor, que o santo é de barro. Calma, eu quero você vivo trabalhando, não quero que você bata pino, no bom sentido da palavra. Enfim, é uma questão de querer ver. Querer ver. Por exemplo, a lei diz que você pode pagar, no mínimo, 3/4 do salário mínimo a uma pessoa dessa, que é um absurdo. Desde o início eu não concordei com isso. Eu falei, o menor salário que ganha um trabalhador no meu país é o piso nacional. Então, a gente vai pagar o piso nacional. Está certo que não se pague o piso estadual, porque até a lei de execução penal é uma lei federal. Então, vai ser o piso nacional, vai ter um auxílio para alimentação, que todo mundo precisa comer, e um auxílio para o transporte. O que ele gasta de transporte, o ir e vir, a gente reembolsa. E o auxílio alimentação é algo em torno de R$12. Então, enfim, é muito pouco para o que hoje um empresário tem que enfrentar com as despesas de um trabalhador. Eu não digo que ele feche as vagas para os trabalhadores como nós, que tem nossos direitos garantidos através da lei, mas que eles têm um percentual de pessoas que eles vão contratar por um valor menor, elas vão ser qualificadas dentro daquele ofício que interessa ao empregador, e certamente, pela experiência que a gente tem nesses 20 anos, muitos deles vão ser contratados depois do término de pena como trabalhadores formais, porque são bons operários. E tem uma questão aqui interessante sobre a questão das mulheres, foi falado assim, o universo carcerário das mulheres em relação aos homens é algo em torno de 7%, 8%, se eu não estiver muito errado, é isso. Mas aqui na SEDAI, 25% das vagas são das mulheres. 25%, e elas são surpreendentes no que fazem. Surpreendentes. A senhora, você falou uma coisa interessante, desculpa, Felipe, mas só para não pegar o gancho. Acho que você, não sei se você aprofundou, mas o fato do preso ter um custo menor, receber menos, enfim, isso gera algum tipo de resistência do tipo... É aquela velha questão, né? Se a pessoa aqui fora não tem saúde, então o preso também não tem que ter saúde, né? Já que ele cometeu um crime, né? Se o Estado não fornece saúde a todos, por que vai fornecer para o preso? Ou seja, essa questão do preso receber menos e estar trabalhando, ou seja, em tese, ocupar a vaga de uma pessoa livre, de um trabalhador livre, isso gera problemas, assim, em termos de resistência a esse projeto da SEDAI? Como é que é essa questão dentro da empresa?
Olha só, não, eu não vejo resistência, até porque quando se coloca esse assunto, envolve, eu pergunto assim, você trabalharia sem poder parar para descansar, sem ter férias? Você trabalharia sem o 13º? Você trabalharia sem o fundo de garantia? Você trabalharia, alguns hoje dizem até que sim, que se submeteriam à condição de um apenado hoje por uma questão de sobrevivência, mas ainda num número muito pequeno. E aí as pessoas que avaliam de uma forma mais racional entendem que a redução dos índices de violência é uma conquista de toda a sociedade. E a ressocialização nada mais é do que uma possibilidade real de se enfrentar os índices crescentes de violência. Sim. É isso, eu acho. Eu não tenho questionamentos fortes sobre o fato da mão de obra prisional estar atuando dentro da SEDAI. Você falou 20 anos nisso, então já passamos por vários governadores, 5, 6 governadores, vários presidentes da SEDAI, né, Felipe? Ou seja, de todos os vieses, de todas as ideologias possíveis. E você falou que hoje é um fato notório a concessão da SEDAI para iniciativa privada e há um certo receio do futuro desse projeto. Nesses 20 anos, pelos presidentes que passaram na SEDAI, pelos diversos governadores, houve alguma situação de risco iminente à extinção desse projeto ou não? Sempre foi mantido com a robustez que ele tem hoje? Olha só, o desafio começar. Eu não era assessor da presidência na época que ele começou, eu era diretor. Eu fui diretor por 3 vezes, em 3 áreas da empresa. E eu dirigi a área de manutenção aqui na região metropolitana. E, por 2 vezes, eu apresentei a proposta da mão de obra prisional vir para a empresa e fui flagrosamente derrotado, unanimemente, quer dizer, não com meu voto, todos os outros diretores votaram contra. E havia um problema muito sério de mão de obra. E na visita do governador à época, aqui na região oeste, ele perguntou se tudo andava bem e eu disse que não. Nós tínhamos dificuldade de mão de obra, não havia recursos para a contratação de terceiros, se fôssemos fazer concurso demoraria um tempo muito grande e a demanda vinha crescendo, os problemas vinham crescendo, mas que o doutor João Luiz tinha me convencido de que poderíamos trabalhar com a mão de obra prisional. E ele perguntou, então qual é a dificuldade? Eu falei, não passa. Quando eu apresento em retiro, em reunião de diretoria, não passa. Ele falou, apresente na próxima que vai passar. E foi isso que aconteceu. Quando eu apresentei na 3ª e última tentativa, eu tive todos aqueles votos contrários, aí já apoiando o programa. Isso foi em 2001 com o governador Antônio Garotinho. De lá para cá, até por conta do resultado desse trabalho, os presidentes que se sucederam aqui, todos eles apoiaram. Destaco o presidente Wagner Victor, que no início ele havia assim, uma certa resistência, mas também se apaixonou pela ideia. Destaco, por mais problemas que isso possa me trazer, o apoio do governador Sérgio Cabral, que também, aí que nós tivemos corpo na área ambiental. Existia um recurso de uma demanda na justiça, onde a SEDAI foi vitoriosa, e esse recurso foi todo destinado para cá, e aí construímos os viveiros. Nós temos uma capacidade de produção de 1.800.000 árvores por ano, já distribuímos mais de 5 milhões de árvores. É um dos programas que tem a maior diversidade em espécies. Dizem os profissionais da área da engenharia florestal que uma revegetação com 80 espécies de árvores é uma boa revegetação. E nós hoje atuamos aqui com quase 260 espécies. Dessas, mais de 40 na lista vermelha, espécies de árvores com risco de extinção. Então, a qualidade, o volume, tudo isso foi
sendo conquistado ao longo desses 20 anos. Por último, foi o crescimento, e aí houve dobramos, nós tínhamos 500 vagas, numa canetada só, passamos para 1.000. Então, todos que passam, que convivem, o presidente Leonardo mesmo, agora, ele tem se mostrado assim, muito satisfeito com o que está conhecendo. Ele é um humanista. Eu percebi nas conversas que tive com ele ser um humanista. Inclusive, todo presidente que chega, desde que eu comecei a atuar como assessor, eu apresento a minha cartazinha de demissão para que ele possa ter naturalidades em escolher um outro. E ele, como todos os outros, não aceitou, rasgou a carta, enfim, você continua. E não foi só isso. Ele tem demonstrado nas suas ações, nas suas atitudes, que acredita nessa ideia. E está começando agora. Eu acho que ele vai sair também apaixonado por esse raciocínio. Acreditar em gente, acreditar no semelhante, é uma atitude de inteligência. A gente já está encaminhando para o final, mas ao senhor vem uma pergunta. Acreditar em gente, acreditar no semelhante, é produtivo e dá resultado, né? Você é uma testemunha, repito, ocular, né? Vivencia isso. Qual é a tua opinião? Você está nesse meio há 20 anos, já deve ter visto outras empresas. Qual é a tua opinião, o seu diagnóstico, o porquê do empresariado no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro ostenta, né, Felipe? Taxas baixíssimas de pessoas trabalhando no sistema penitenciário. Enquanto a média do Brasil é 19%, 20%, o Rio de Janeiro é de 3%, 4%. É muito inferior à média nacional. Qual é o seu diagnóstico, Sônia? Qual é a tua opinião sobre isso? Por que no Rio é assim? O temor ao crime, o temor aos problemas que envolvem a violência são muito fruto do que os meios de comunicação colocam. Porque quando se coloca que houve crime aqui, que aquela ação ali criminosa redundou nesse absurdo de violência, de morte, disso e daquilo, e quando não se coloca, não se veicula que existem ações, não só a nossa, que recuperam essas pessoas, existe um temor natural no Rio de Janeiro, até porque eu acho que, por ser vamos dizer, a capital cultural do país, tudo reverbera mais, tudo tem mais importância, e até por uma ignorância no sentido bom da palavra, do que pode ser feito para que esse problema seja enfrentado. E o empresariado tem essa condição. Você vê, tem pessoas que cumprem pena trabalhando dentro do judiciário. Sim. Na Defensoria Pública, também, né, Felipe? Temos ingressos lá. Não, Defensoria, tudo bem que é o papel de vocês defender as pessoas, né? Mas no Ministério Público já passa também, no Tribunal de Justiça já tem. Isso tudo são demonstrações de que é possível, é razoável, é humano, é inteligente fazer isso. Felipe, é porque a conversa com a Alcione é muito instigante, porque ela vai puxando milhares de perguntas, né, na nossa mente. E aí vem outra, né? Por que no Rio tem essa questão? Você falou da questão do medo, né? Aqui no Rio, realmente, tudo tem uma ressonância maior. Aí vem a gente que trabalha no sistema, a gente tem a questão das facções, né? E aí a pergunta é, alguma facção do Rio se recusa a trabalhar, ou uma sim, outra não? O preso que você trabalha é faccionado ou é não faccionado? Isso influencia na SEDAI? Olha, quando eu fui para dentro das unidades prisionais, fazer as entrevistas, para fazer as seleções, me disseram, olha, você não vai poder misturar fulano dessa unidade com Beltrano daquela unidade, porque são de facções diferentes. Eu falei, eu não vou administrar o crime, eu vou administrar o trabalho. E uma das coisas que a gente pergunta na nossa seleção, existe algum problema de você trabalhar em algum lugar? Qual é uma área que você acha que tua vida estaria em risco? Sempre preocupado com a vida daquela pessoa.
E eles sabem que aqui o comando é a SEDAI. O comando da produção é da SEDAI. Então, eu tenho gente de diversas áreas do crime, né? Já que dizem que ele é organizado, do comando tal, daqui, dali, Itapulá, trabalhando de forma harmoniosa. Porque o foco aqui é outra coisa. Não estou disputando área, eu digo para eles o seguinte, eu estou disputando opinião. Eu quero que as pessoas que vejam vocês trabalhando digam assim, poxa, que coisa certa a SEDAI está fazendo. Por que outros não fazem? Então, o comportamento de vocês é que garante a longevidade desse programa. Eu sempre coloquei isso. Não é minha vontade, não é vontade do governador, do presidente. Qualquer notícia que venha de forma a desqualificar o nosso programa pode ser fatal. Sim. Na hora que a sociedade fecha uma opinião de que isso não presta, você sabe que a classe política naturalmente acompanha aquela opinião. Então, eu sempre divido com eles essa responsabilidade. O sucesso do programa é responsabilidade verdadeiramente deles. E eles entendem isso. Alcione, acho que a gente conseguiu abordar aqui todos os aspectos principais. Nós temos uma preocupação muito grande com a continuidade desse convênio da SEDAI. Nós que estamos aí também, ao mesmo tempo que você, mas trabalhando na Defensoria, a gente percebe os frutos que esse trabalho rende, e você trouxe um dado que é extremamente importante, que a gente precisa divulgar, que é justamente a questão da reincidência, que o preso, né, a gente tem o costume de dizer que o preso ele precisa de perspectiva, e a SEDAI ela consegue concretizar isso, né, principalmente nesse plano a longo prazo que você descreveu, de que o preso ele ingressa, ele é qualificado, ele começa a trabalhar, ele passa a ser uma engrenagem no meio de produção, e ao alcançar a vida livre, ele tem perspectiva, ele tem qualificação e ele tem grandes chances de se reinserir na sociedade. E como você disse, em algum momento ele vai para a rua, né? E o que a sociedade não se preocupa é como nós vamos preparar esse sujeito para voltar para a rua. Então, esse convênio da SEDAI eu reputo talvez como uma das iniciativas mais importantes no estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa ter mais próximo dessa função que muitos atribuem à pena, que é da ressocialização, da reinserção. Eu sou um pouco cético. Eu acho que a gente tem que viabilizar o mínimo, né, para que o preso ele possa, ao conquistar o mundo livre, ele poder conseguir seguir a sua vida de forma, né, honesta e principalmente produtiva. Então, a gente faz votos de que esse convênio não tenha nenhum tipo de descontinuidade, muito pelo contrário, com a concessão, a gente consiga que esse convênio seja ampliado, né? Que possamos ter mais vagas, mais qualificações, porque, no meu ponto de vista, para o empresário, é bastante interessante. Tudo isso que vocês nos trouxeram, né, de informação. Eu, por exemplo, se fosse empresário, eu não teria a menor dúvida de ter um quantitativo grande de pessoas presas trabalhando comigo, porque tanto pelo aspecto social como pelo aspecto empresarial também. Então, eu gostaria de agradecer, Alcione, por você ter participado dessa entrevista conosco e principalmente pelo brilhante trabalho que você vem conduzindo nesses últimos 20 anos, com todas as dificuldades que você encontra. E, como disse, vamos, né, acreditar que esse convênio não seja descartado e que a gente possa continuar com isso, independente de quais rumos a companhia, né, de águas e esgotos aí do estado do Rio de Janeiro vai seguir. Muito obrigado pela sua participação e parabéns pelo trabalho, tá, Alcione? Muito obrigado. Tá? Eu vou passar a palavra para o Léo também, para ele poder encerrar. Muito obrigado. Não, só agradecer ao Alcione. Eu acho que a voz dele tem que ser ouvida por aí. Eu acho que ele participar desse evento contribui, né? Se o empresariado ouvir o Alcione e perguntar a ele como fazer as coisas, né? Porque é uma pessoa que talvez, eu não conheço essa área direito, mas tem uma expertise aí, talvez inigualável. Então, Alcione, muito obrigado por ter participado desse nosso bate-papo e que as pessoas que assistam isso repliquem essa fala sua pelo Brasil afora e principalmente pelo empresariado. Muito obrigado, Alcione.
Eu queria agradecer a oportunidade. É sempre para mim um sentimento de responsabilidade dizer o que acontece dentro desse programa ao longo desse tempo todo, e queria fazer um convite a vocês que participaram agora, de outras pessoas, de conhecerem aqui o Centro de Ressocialização Chagas Freitas. A gente tem mais informações, tem números, tem coisas que realmente vão impactar a vocês pelos resultados da economia que o Estado faz, a economia da empresa, isso do ponto de vista empresarial, na questão social, os cases de sucesso, quem está aqui, quem está ali. Eu já fui abordado recebendo um prêmio no BNDES por um advogado, e ele, conversando comigo, perguntando do programa, eu falando como estava, mas ele demonstrou muito conhecimento do negócio. Eu falei, mas como é que você sabe tanto? Ele falou, seu Sônia, eu passei por lá. Depois eu comecei a estudar, e hoje tenho o meu ofício como gente que prosperou, que mudou a sua biografia de maneira verdadeira. Fico muito feliz, agradeço o convite que foi feito, e no dia 27, no dia vamos estar juntos de novo, se vocês assim quiserem. Com certeza. Obrigado, Alcione. Muito obrigado, Alcione. Nada, eu que agradeço a vocês.